Olá, irmãos da IPPG, Graça e Paz. Nós vamos gravar mais uma palavra pastoral para esse domingo, dia 14 de junho de 2026. O título da nossa reflexão da semana é o seguinte: Guardando os mandamentos de Deus. Vamos basear a nossa palavra lá em Provérbios 3:1, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Irmãos, nós conhecemos vários ditados populares. As pessoas frequentemente os usam no dia a dia para tentar ensinar alguma coisa. Um desses ditados que eu cito aqui é o seguinte: quem não escuta conselho, escuta coitado. Esse é um ditado antigo e que, aliás, diga-se de passagem, faz muito sentido. Quem não escuta conselho, escuta coitado. A maioria de nós já o ouviu. A ideia que passa está na importância de ouvirmos conselhos sábios para a vida. Não os ouvir trará prejuízos para quem os desprezou. De fato, vale a pena ouvir bons conselhos, orientações vindas de pessoas mais velhas, dos mais experimentados na vida e principalmente daqueles que temem a Deus e procuram fazer a sua vontade. O próprio Salomão, no livro de Provérbios, fala algo nesse sentido. Lá em Provérbios 14:11, ele escreveu o seguinte: que na multidão de conselheiros há sabedoria. Temos, portanto, essa verdade diante de nós. E é preciso que nós nos perguntemos o seguinte: temos ouvido bons conselhos? Damos atenção aos conselheiros que Deus coloca na nossa vida? Procuramos segui-los, as orientações, as instruções que nos são passadas? O versículo transcrito acima na nossa palavra pastoral, em Provérbios 3:1, fala um pouco sobre estas perguntas e respondê-las adequadamente vai nos ajudar nesse sentido. A ideia aqui é a seguinte: o sábio está exortando o que ele chama de filho meu, no texto de Provérbios 3:1, a seguir os ensinos da sabedoria. Como ela é bela, como ela é preciosa. Ela não pode ser esquecida e desconsiderada, pois é muito valiosa para cada um de nós. A ideia é de alguém mais velho que ensina o mais novo a seguir pelo bom caminho. Em outras palavras, a ideia do texto de Provérbios 3 é: o sábio sabe o que está dizendo. Ele conhece por vivência, por experiência própria, por ter vivenciado o que ele está dizendo. A ideia é: escute, ouça, filho meu, eu sei o que estou falando, eu sei o que estou dizendo, pois já vivi, já presenciei e posso, portanto, ajudá-lo, orientá-lo para que você siga num bom caminho. Outro aspecto interessante do versículo é que fala sobre o coração. Provérbios 3:1, a parte B, diz assim: e do teu coração guarde os meus mandamentos. Este deveria guardar os mandamentos da sabedoria, esse que ele chama de filho meu. O coração, na cultura hebraica, era o centro da vida. Era fundamental para aquele que desejava fazer a vontade de Deus. Tanto é que o próprio Salomão escreve algo muito interessante e conhecido nosso também. Lá em Provérbios 4:23 ele disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. E além disso, nós poderíamos acrescentar também uma fala muito interessante do salmista. Lá no Salmo 119:11, aquele salmo grande, enorme, que exalta, que fala sobre a excelência da palavra de Deus, o salmista diz o seguinte, Salmo 119:11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Portanto, duas exortações estão expostas ou postas diante de nós aqui no texto. A primeira
é para não esquecermos o ensino da sabedoria. A segunda é para guardarmos os mandamentos no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor, como vimos no Salmo 119. Ambas são importantes para todos nós, indispensáveis para os discípulos de Jesus. E é interessante que no versículo seguinte do nosso texto, Provérbios 3:2, ele diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele mostra, portanto, o benefício de segui-las. É importante dizer que, explicando o versículo 2, que isto não significa que viveremos mais dias do que o estipulado. Não significa que, se nós seguirmos a sabedoria, nós vamos viver além do que Deus determinou para cada um de nós. Afinal de contas, poderíamos lembrar aqui do Salmo 139, quando Davi diz que no livro de Deus estão escritos todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. A ideia, portanto, não é viver mais do que o estipulado, mas desfrutar de forma boa e abundante os dias que o Senhor nos concedeu. É uma vida feliz, próspera, abençoada da perspectiva de Deus por seguirmos a sabedoria e guardarmos os mandamentos de Deus. Interessante também, vale a pena ressaltar, que Jesus disse que uma das marcas distintivas dos seus discípulos é a obediência. Ele disse isso claramente lá em João capítulo 14, versículo 21. Ele disse que a marca de um discípulo é a obediência. Aqueles que guardam os meus mandamentos, disse Jesus, esses são aqueles que me amam. Os verdadeiros discípulos de Jesus, portanto, não são aqueles que têm apenas uma confissão verbal de amor, de obediência, de submissão à vontade de Deus. Vai muito mais além do que simplesmente uma confissão verbal, mas passa por uma obediência aos mandamentos do Senhor. Não adianta nada honrarmos ao Senhor com os nossos lábios se o nosso coração estiver longe e distante do nosso Deus. Essas exortações da sabedoria, portanto, estão postas diante de nós. Elas são diretrizes seguras, são balizas que nos conduzirão no caminho de Deus para fazermos a sua vontade. Os benefícios virão se as seguirmos, porém, desprezá-las poderá acarretar problemas na nossa vida, e a ponto de alguém nos dizer a nossa expressão inicial do ditado, coitado. Quem não escuta conselho, escuta coitado, pelas consequências, por não termos ouvido e desprezado a sabedoria, os conselhos e os conselheiros que Deus coloca na nossa vida. Eu encerro esta palavra pastoral te encorajando a guardar os mandamentos de Deus. Eles são belos, são preciosos, são valiosos, são sábios aos nossos corações. O seu ensino não pode ser esquecido. O coração precisa guardar as suas ordenanças. Que possamos obedecer à sabedoria divina. Afinal de contas, a sua sabedoria, revelada nas Escrituras, refletem o caráter de Deus. O que nós temos na Bíblia é simplesmente um reflexo do caráter de Deus, de quem Ele é, de como Ele faz e da maneira como Ele deseja que nós vivamos. Busque e guarde os mandamentos de Deus, para que eles sirvam como uma bússola a guiar os nossos passos a cada dia, para a glória do Senhor e para o nosso próprio bem e deleite. Que Deus nos abençoe.